Amiguinhos e amiguinhas, olha quem chegou para alegrar o dia, a tarde ou a noite de vocês. Sabe por quê? Estou com essa alegria, meu querido Doni. Salve pessoal, Sammy Boy, é porque hoje é dia de falar das pechinchas da Bolsa. Sim, vamos ver quais as ações da carteira do Ibovespa que estão mais descontadas, isso é, que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Foi pedido um levantamento para o Trade Map, que aliás eu quero agradecer ao Einar Ribeiro, que sempre está contribuindo com levantamentos interessantes para a gente comentar aqui. E o saldo é o seguinte, das 89 ações que compõem o índice, 23 estão com seus preços em bolsa abaixo do valor patrimonial. E para saber isso existe uma métrica, é o chamado PVPA. Ele compara o valor patrimonial líquido das empresas e quanto o mercado está disposto a pagar em bolsa pelas ações delas. Doni, quando o preço dividido pelo valor patrimonial está abaixo de 1, estamos dizendo que o papel está descontado em relação ao patrimônio líquido. Ao passo que quando está acima de 1, as ações estão com um ágio, né? Estão valendo mais que seu patrimônio líquido. E quando, obviamente, está igual a 1, elas estão em equilíbrio. Isso é uma métrica que muitos analistas usam para comprar ou vender. Eu, basicamente, uso outras, porque eu uso análise de risco, análise de composição de carteira. Mas é um tema importante falar dessas métricas e o programa de hoje tratará esse tema. Agora, claro que esse indicador é apenas uma referência para nos auxiliar e não deve ser usado de forma isolada. Outras variáveis precisam ser consideradas, como médias históricas, comparar os números de uma empresa com outras empresas do mesmo setor, né? Tudo isso é o mínimo para poder avaliar, analisar uma companhia listada. Já o histórico do desempenho das ações é outro dado que pode indicar o motivo de muitas dessas companhias estarem negociando abaixo do seu valor patrimonial. É que a ação em queda acaba dilapidando o patrimônio também. E na lista das ações mais descontadas, nos primeiros lugares encontramos Azul, Gol, Cogna, Usiminas, Pão de Açúcar, IRB Brasil, além de Gerdau, BR Malls, Embraer, Banco do Brasil, CSN, Natura, Via, Copel, Eletrobras, Cirela, Ezetec, Iguatemi, Americanas, MRV e Petrobras. Tanto a petroleira quanto a varejista e a construtora estão sendo negociadas próximas a 1, quando a gente fala desse índice preço sobre VPA. Dessa forma, esses papéis estão em linha do que os analistas podem considerar adequado ao mercado. E entre as empresas que estão amargando prejuízo quanto ao seu desempenho na bolsa em 12 meses, estão Azul, Gol, IRB, Embraer, Via, Cogna, Usiminas, Pão de Açúcar, Gerdau, Ezetec, Americanas e Natura. Apesar de um ano não ser o período mais indicado para variar, porque é uma janela curta, de certa forma acaba trazendo algum indício do que pode estar indo mal. Se é o cenário macro, o cenário setorial ou se é algo pontual da companhia mesmo. Daí, o que precisa é ficar atento às notícias, aos fatos relevantes, o que os líderes dessas companhias estão falando e por aí vai. Sobre IRB Brasil e Natura, vai lembrar que fizemos 2 programas sobre essas empresas recentemente. E o card está lá em algum lugar aqui que o menino Zanuto vai colocar. Mas Natura está tendo que dar alguns passos atrás na sua meta de internacionalização. O mercado não gostou de como a companhia se fundiu com a Avon, o que acabou impactando fortemente as suas ações, né? Já a dona RB, a resseguradora, ela está tentando se reerguer após aqueles escândalos com seu nome quando ela era administrada por outros gestores. E o último balanço dela foi fortemente impactado pelas perdas que as empresas de agro que fazem seguro com ela tiveram devido ao mau tempo e o impacto das safras. Dessa forma, foram acionados sinistros, o que levou uma bela grana da IRB. Para se ter uma ideia, até o dia 16 de setembro, a resseguradora era negociada com um desconto de 54%. Já a Natura tinha um desconto de 15%. Já a Azul, Gol e Embraer também estão bem descontadas e acumulando quedas em bolsa. E isso mostra como o setor de aviação ainda não se recuperou totalmente da crise causada pela pandemia. Um outro setor que também foi fortemente impactado pela pandemia foi o de educação, representado pelos papéis da Cogna. Só que são as ações de Gol e Azul as mais descontadas do levantamento.
Esses papéis estão sendo negociados até 79% de desconto em relação àquele indicador que eu falei, o PVPA, o que é uma baita cacetada. Já os papéis da Embraer estão com um desconto menor, de 32%. Lembrando que a companhia também tem participação na IVE, que é o braço responsável pelos famosos carros voadores. A holding da Embraer tem ao menos 90% de participação nessa empresa, o que a coloca, de certa forma, na frente das companhias aéreas, e esse é um dos motivos que fazem o seu desconto em bolsa ser menor. Mas entre as companhias que estão com P sobre VPA abaixo de 1, mas que estão com as ações no positivo nos últimos meses, estão Eletrobras, Banco do Brasil, Gerdau Metalurgia e Gerdau, além da BR Malls, Petrobras e Copel. O Banco do Brasil é quem está com as ações crescendo mais nos últimos 12 meses, uma alta de 53%. E sendo assim, esse é um papel que merece a atenção, já que ele está sendo negociado com um desconto em relação a essa métrica. O lucro do BB no último trimestre foi considerado superior aos dos bancos privados, só que suas ações seguem descontadas justamente porque, como acontece em todas estatais, o mercado enxerga risco e potencial ingerência política. Geralmente, todas as ações de empresas controladas pelo governo, mesmo que o governo não tenha a sua totalidade, são negociadas por valores menores que seus pares sem essa participação. Já os papéis da Eletrobras parece que andaram de lado após a privatização. A ação vem sendo negociada a 88,5% da sua máxima em 12 meses, ou seja, de R$ 49,60 o papel foi para baixo de 44. Já olhando a sua maior baixa em 12 meses, o papel está sendo negociado a 151% do mínimo registrado. Analisando de modo geral, vimos que as empresas do levantamento acabam sendo penalizadas por determinados motivos. E esses motivos impactam nos seus resultados. Empresas de varejo, como vimos a Americana e Via, são impactadas pela alta dos preços e pela desaceleração do consumo. As empresas de construção são afetadas pela alta dos juros. E as de commodities pelo preço das commodities. Preços estes alterados também, em parte por conta da guerra na Ucrânia. E não podemos esquecer de empresas afetadas pelo risco político, que eu já disse, né? Como é o caso do Banco do Brasil. Por isso que a gente falou que não dá para analisar apenas um fator, mas vale a pena olhar quais são as boas companhias que têm muito a seu favor para um desempenho no longo prazo, ainda que elas estejam sofrendo com os perrengues no curto prazo. O mercado é cíclico, tem sim altos e baixos, mas a gente pode aproveitar as oportunidades, porque muito do que faz o seu patrimônio ter um bom desempenho não é a venda, mas a hora da compra. Uma boa compra num ciclo de baixa tende a trazer bons frutos de rentabilidade no futuro. E esses ciclos não aparecem toda hora. E aí, anotaram quais as empresas que estão uma pechincha, segundo essas métricas? Se não, volta ao vídeo, dá um stop na arte da tela e avalie se alguma delas pode ser interessante para o seu perfil, para a sua carteira. E dito isso, Doni, giro de notícias. As vendas de títulos do Tesouro Direto superaram os resgates em 1,4 bilhão de reais em agosto deste ano. As vendas dos títulos atingiram 3,8 bilhões de reais no mês passado. Já os resgates totalizaram 2,4 bilhões de reais, sendo 91% deste valor relativo a recompras de títulos públicos. Já 9% foram de títulos vencidos em que o governo precisa reembolsar o investidor com juros. Os títulos mais procurados pelos investidores foram os corrigidos pela Selic, seguido pelos títulos atrelados à inflação e pré-fixados. A prévia da inflação oficial, o IPCA 15, caiu mais do que o esperado em setembro e emendou sua segunda deflação consecutiva. O efeito foi influenciado pelo recuo nos preços dos combustíveis, em especial da gasolina. A queda prevista é de 0,37% em setembro, após declínio de 0,73% em agosto.
Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates e Larry Ellison formam o quarteto dos mais ricos do mundo, segundo a Forbes. O patrimônio líquido conjunto é de 609 milhões de dólares. Já analisando o grupo dos 20 mais ricos, o patrimônio soma 1,6 trilhão de dólares, ou 235 bilhões de dólares a menos que um ano atrás. As maiores perdas foram motivadas pela queda nas ações de tecnologia. Muito bem, notícias giradas. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar no Cafeína em todos os programas do Invest News. Aliás, você já se inscreveu no nosso canal, Invest News? Isso é super importante. Nos ajuda a estimular o algoritmo a levar esses conteúdos para muitas pessoas. Então deixa aí seu like, seu comentário e a sua inscrição. Valeu, muito obrigado. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! Tchau, tchau.